Muita gente desesperada com o resultado das eleições. E aí, que caminho tomar? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Eu acredito que o Lula ele será empossado no dia 1º de janeiro. Acho que não há muita saída para isto. Sei que há muitos que ainda pensam numa reviravolta, mas ao contemplar aí o cenário, eu não vejo muita alternativa para mudar esse rumo. E isso nos faz pensar o seguinte: por que o Lula se tornou presidente da República? Quer dizer, depois de todo o processo, ele novamente senta na cadeira mais importante da nação. Bem, isso pode ser explicado por uma conjuntura, ou seja, por uma estrutura de mentalidade que foi criada no Brasil. O Brasil, enquanto população, na sua maioria, é tradicionalista ou conservadora. Como eu já me referi aqui em outros canais, é esse conservadorismo que nós chamamos de reação, não necessariamente um conservadorismo mais intelectual, mais filosófico, mas um conservadorismo de reação. Percebe uma situação e aí reage. Quanto a isso, não há a menor dúvida. E aí, diante dessa realidade, perguntamos, mas por que ainda temos a esquerda viva, assombrando a política brasileira? Porque a massa, a massa principal da esquerda está nos intelectuais, está na classe política e está nos artistas e agora na mídia. Então, esses elementos são os elementos que tentam, de alguma maneira, dirigir a sociedade. E nós não podemos nos esquecer que o Lula ele assume agora o Brasil bem diferente de quando ele assumiu em 2002. Porque em 2002, aparentemente, as instituições estavam equilibradas. Vocês se lembram que ele entrou fazendo várias promessas de que de fato não iria mudar muita coisa no Brasil, e ele foi muito cuidadoso, tanto que o mercado, depois de um tempo, reagiu positivamente. Agora, não, agora é outra conversa. Ele está entrando num momento de crise no Brasil. O Brasil hoje vive uma crise institucional. Os três poderes estão totalmente desequilibrados, onde nós temos um poder que este se arroga no direito de ditar todas as coisas, de dirigir todas as coisas. E esse poder, ao que tudo indica, apoia o Lula na presidência. Então ele está entrando, como se diz na gíria, com as costas quentes. E aí vem a pergunta: o que serão esses 4 anos de governo? Bem, eu tenho uma tese que é minha, né, é apenas uma previsão, é que o Brasil ele vai cair tanto, ele vai degringolar tanto, a economia vai ficar tão ruim que alguma coisa há de acontecer no meio deste mandato. Mas não quero que trazer nenhuma previsão, até porque o Brasil hoje está muito esquisito, está muito complicado, então certas manifestações podem ser ditas como ou fake news ou como uma tentativa de você sublevar a maioria. Então eu prefiro ficar por aqui. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: nós precisamos, nós conservadores, nós precisamos entender o seguinte: nós temos que ganhar espaço. Como é que nós ganhamos espaço? Eu creio que essas manifestações, por exemplo, que ocorrem no Brasil inteiro, desde que ordeiras e que não impeçam o direito de ir e vir de todo brasileiro, mas apenas apresentando ou mostrando a presença destes brasileiros na rua, é muito importante. Isso é um recado muito importante, que existe uma parte da população que não está satisfeita com esse governo que virá o ano que vem. E que, portanto, deve estar vigilante. Vigilante em que sentido? De certa forma, tentando, ainda que seja muito complicado, mas tentando influenciar aqueles políticos que são de direita, que são conservadores ou liberais, e tentar pressioná-los de maneira ordeira, de maneira democrática, para que eles não aprovem a pauta da morte, não aprovem uma pauta que venha destruir a nação. Essas manifestações, elas de fato são importantes e elas devem continuar.
Então, por exemplo, ao longo desse período, várias vezes a população ir às ruas e reclamar, reivindicar, colocar sua posição. Isso, de fato, marca presença, uma presença importante, porque ainda que 2002 o Lula tenha assumido com muito cuidado por conta das instituições, mas a população não era a mesma. Hoje inverteu. As instituições estão desequilibradas, mas a população agora se apresenta como de direita. Por isso que não vai ser fácil o governo do Lula. Não será fácil, sobretudo com relação ao Congresso que nós temos, que foi eleito, que é formado por pessoas convictas, e elas vão de lutar, e são nomes importantes. Então, essa manifestação, ela é importante, desde que sejam manifestações ordeiras, democráticas, pacíficas e que não venham atrapalhar o direito de ir e vir dos outros brasileiros. Outro aspecto que nós devemos ter em mente é uma conscientização. Nós precisamos conscientizar pessoas que estão ali em cima do muro, que não sabem muito bem o que querem, diante de toda a bancarrota que surgirá com o governo do PT, porque vai ser assim, será assim, não tem como, basta ver que antes de assumir a Bolsa já despencou, as ações da Petrobras já despencaram, então será assim, é conscientizar de que o melhor caminho é o caminho da direita, é o caminho da liberdade de mercado, é o caminho do conservadorismo. Mostrar que esses governos, esse modelo de governo, é o que tem tido sucesso em alguns países no mundo. É importante que haja essa conscientização. Ora, a esquerda, desde a década de 1920, ela tem aí batalhado para tentar reverter a nação e, de certa forma, conseguiu, que a América Latina está nessa situação. Por que não nós, conservadores, também não agimos dessa forma? Esse canal aqui é um exemplo disso. É um canal pequenininho, não é famoso, pouquíssima gente inscrita, mas eu estou ali, né, falando e demonstrando o que eu penso acerca de todas estas coisas. Ora, nós tivemos um grupo muito grande de pessoas que se abstiveram de votar. Então, esse é o alvo. São essas pessoas que nós devemos focar a partir de, 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 de estratégias que possam ser realizadas. Por exemplo, no seu trabalho, é você conscientizar, não atacar, chamar de burro, de jegue, não sei o quê, não, mas é tentar convencer, é o convencimento. Se você, por exemplo, trabalha numa área em que lida com várias pessoas, como, por exemplo, você é professor, né, sei lá, de escola, de universidade, você tem essa oportunidade de formar uma mentalidade de direita, ou pelo menos uma mentalidade antirrevolucionária. É isso que nós devemos fazer. Devemos, ao longo desses 4 anos, lutar pacificamente para tentar consolidar uma direita maior do que a que temos hoje. E como eu disse, o número de abstenção foi imenso. Essas pessoas que se abstiveram, o que elas disseram? Bom, eu não quero saber de nada com Bolsonaro, mas eu também não quero saber de nada com relação ao Lula. Então, são estas que estão aí, vamos dizer, em cima do muro, que tentaram lavar as mãos, são essas pessoas que nós devemos alcançar. Muitas delas estão próximas a nós. E nós devemos, então, fazer esse trabalho de formiguinha para consolidar e daqui a 4 anos nós revertermos democraticamente tal situação. É claro que vocês percebem que aí são duas realidades. Né? Uma realidade é a realidade de um número maior, que são as manifestações de rua. Né? Essas manifestações elas são importantes, nós devemos apoiar estas manifestações. E, por outro lado, o trabalho individual com pequenos grupos, pessoas, tentando persuadi-las ou até dissuadi-las com relação à sua posição e assumir que o melhor para o Brasil é, de fato, um sistema conservador, um sistema de direita. Basta ver os índices que esse governo está deixando, índices positivos, que serão todos destruídos pela esquerda, sem dúvida nenhuma. Mas, como eu disse no vídeo anterior, isso também, de certa forma, contribuirá. Porque aqueles que não são necessariamente revolucionários, mas votaram por uma birra pessoal contra, pessoal que eu digo deles mesmos, né, individual, contra o presidente Bolsonaro, eles podem avaliar e perceber que o caminho foi o caminho da destruição.
Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho, faça comentários, isso é muito importante. Dê um like ou dislike, não tem nenhum problema, e compartilhe esse vídeo. Ajude esse pequenino canal a crescer um pouquinho mais. E até a próxima.